Oi, minimalistas! Hoje eu estou aqui com um vídeo muito importante para você sobre o livro Constelação Familiar de Sônia Onuck, essa autora maravilhosa. E o que eu quero deixar aqui para você, que constelação familiar existe, e quando eu venho aqui trazer um livro para você, é para que você se entusiasme em pesquisar, e esse livro vai solucionar muitos campos da sua vida, com base em Bert Hellinger, que foi o desenvolvedor da terapia sistêmica familiar. Bert Hellinger, ele ficou conhecido como filósofo, pedagogo, terapeuta e uma das figuras chaves do mundo psicoterapêutico atual. Você já ouviu falar em constelação familiar? E a autora conta um pouquinho da vida dela, como ela conheceu a constelação familiar. Ela já tinha 2 filhos e ficou grávida de gêmeos. E ela estava separada do marido e começou com essas 4 crianças, tendo que sustentá-las, cuidar dessas crianças, e ela se via em um monte de emaranhados em sua vida. Na verdade, ela estava sobrevivendo à vida dela. E você vai me perguntar, mas o que são emaranhados? São bloqueios, desajustes causados por uma desordem familiar. E para você entender, a constelação nos ajuda com as relações traumáticas e com os conflitos do dia a dia, porque nos faz entender qual é a nossa parte em cada uma dessas situações, para que possamos fazer correções em nós mesmos. Para você que não me conhece, eu sou Adriana Pereira, mais conhecida como Drica, aqui do canal Cantinho da Drica. Para você que sempre está aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E para você que chegou aqui pela primeira vez, vamos bater um papo sobre minimalismo? Vem comigo! E você vai me perguntar, o que o minimalismo tem a ver com esse livro? Uma das qualidades do minimalismo é ajudar pessoas, e é isso que eu faço. Eu trago livros que você pode ser ajudado através de algum problema que de repente você esteja passando, e esse livro que eu trago aqui vai te ajudar a resolver, ou pelo menos investir em procurar como resolver o seu problema. No livro de Sônia, ela coloca que Bert Hellinger afirma que cada tragédia na vida familiar é de acordo com uma transgressão de um sistema familiar. E o que seria isso? Ele afirma que você traz um inconsciente familiar, mas que você também traz características dos seus antepassados. A nossa consciência, ela é formada por um inconsciente familiar, pessoal, e um inconsciente coletivo familiar. E para você entender bem o que é isso, eu vou te dar um exemplo pessoal da minha vida. Meu pai era alcoólatra e ele morreu quando eu tinha 9 anos. E independente desse alcoolismo, ele era uma pessoa muito agressiva com a minha mãe. A minha mãe, ela passou por algumas tragédias na vida dela, como uma pessoa abusiva, porque ele possuía arma e colocava arma na cabeça da minha mãe. Ele batia na minha mãe e eu assistia isso tudo. Então, conforme eu fui crescendo, vendo essas tragédias na minha vida, quando ele morreu, o que eu fiz? Eu excluí o meu pai, que eu chamava e sempre chamei de Pedro, da minha vida. Ou seja, uma pessoa que deixou de existir para mim. E ele ficou num passado tão distante que eu nunca queria lembrar dele. E principalmente como pai. E isso que eu vivi na constelação familiar é chamado como emaranhado. E com isso, o sistema faz com que aquela pessoa excluída no passado se torne uma repetição de destino. E isso não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. O sistema
faz uma aliança para trazer esse membro excluído no passado para o lugar de pertencimento, de reconhecimento. Uma lealdade invisível impulsiona a repetição do emaranhado. Todos os membros de uma família merecem atenção. Se alguém é expulso ou ignorado, este alguém será representado por um membro que vai nascer mais tarde, o qual irá impor a si mesmo de maneira inconsciente um destino similar. Agora vamos falar da lei do pertencimento, onde Sônia coloca que todos têm o direito a pertencer a uma família. Já falamos que todo o excluído, o sistema, escolhe alguém para repetir outra vez essa pessoa que foi excluída. E para você entender esse acontecimento que é super vasto, eu fiz uma pesquisa em minha família e descobri que lá no meu tataravô, ele matou a minha tataravó. Depois viemos para minha bisavó, que não teve um casamento feliz. A minha avó também, o marido batia e ela se separou do marido. Veio a minha mãe, que teve esse problema todo que eu contei. E olha só que repetição de ciclos, que repetições no sistema familiar. Quando eu trago um livro com a visão do autor, eu também tento me encontrar nesse livro e procuro pesquisar situações para trazer aqui para você. Esse vídeo, ele está fazendo sentido para você? Se ele estiver fazendo sentido, eu vou te pedir para clicar aqui no sininho que aparece abaixo na descrição e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo desse canal. E me seguir lá no Instagram, Cantinho_Drica, onde eu posto tudo que estou lendo e vários textinhos dos livros que eu leio atualmente. E o sistema coloca que você tem que honrar pai e mãe, independente de quem ele foi. E não estou te falando que isso é fácil. Ou seja, eu tenho que honrar o Pedro, pai, independente de quem ele foi. Então, para o filho, pai e mãe, não existe o certo e o errado. É compreender e aceitar que o passado não pode ser mudado. O que aconteceu em minha história já passou, ficou lá atrás. E quando você entende isso, você entende que a única forma que a vida encontrou para se seguir em frente, sem julgar as pessoas sendo culpadas ou inocentes, boas ou más. Uma nova consciência familiar. O fato de tomar consciência de determinados fatos não é para gerar culpa por algo que tenha lhe acontecido. É para que você tenha a oportunidade de gerar mudanças. Não podemos nos culpar por não termos consciência a respeito de alguma coisa. E para você entender isso, que é um sistema morfogenético, eu vou te explicar de uma outra forma. Por exemplo, se nós temos aqui hoje uma espécie de macacos que lavam batatas antes de se alimentar, lá em Manaus, em outro país, em outro lugar muito longe daqui, os macacos vão começar a lavar as batatas antes de se alimentar. E isso, eu tenho um vídeo de um professor que eu posso deixar aqui na descrição o nome dele para vocês assistirem, que vai te explicar muito bem essa situação. Então, os macacos, eles não se comunicam por WhatsApp ou por e-mail, e sim por esse campo vibracional morfogenético. Outro exemplo dentro desse sistema para você entender. Eu tenho uma mãe com Alzheimer.
E eu sou filha, e eu tenho que me comportar como filha e vê-la como mãe. Esse campo, essa situação não pode ser mudada, até mesmo em palavras. Eu não posso chegar para ela e falar: a minha criança ficou em casa, a minha filha ficou em casa. Não, eu tenho que colocar isso nesse campo vibracional no universo de que ela é minha mãe portadora de Alzheimer e pronto. E nesse campo também eu tive no passado muitas desavenças da minha mãe, com a minha mãe. E eu estou fazendo um estudo no livro da Sônia Onuki e entendendo que você também tem que se resolver com esse problema lá desde o passado, para que sua vida possa continuar daqui para frente. Porque tudo isso você vai ver que você pode quebrar essas repetições. E para o vídeo não ficar longo demais para você, eu farei igual na semana passada, em 2 edições. Assim você vai assistir a primeira e depois vai ficar curioso para assistir logo depois o fechamento, que será a segunda parte do vídeo. E a palavra de hoje está em Provérbios 12, 20. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegrias têm os que aconselham a paz. Tudo a ver com o vídeo de hoje. O que eu quero te mostrar aqui é que você pode transformar a sua vida e ter paz se você conseguir resolver o emaranhado do seu passado. E tenho certeza que você vai pesquisar sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima finalização para que você saiba como conseguir romper todo esse emaranhado. Até já!